Sebastião Bernardes de Souza Prata era um gênio. Conhecido mundialmente como Grande Otelo, ele era o pequeno notável, o duende encantador que revolucionou a comédia brasileira, especialmente nas chanchadas. Para a plateia, ele era a energia pura, o improviso ligeiro, o sorriso que quebrava barreiras raciais e sociais. Mas, por trás de toda a grande estrela, existe uma vida. E por trás do riso de Otelo, havia uma tragédia pessoal avassaladora. Uma sombra que ele carregaria por toda a sua jornada. Nascido em Uberlândia em 1915, sua vida começou marcada pela dificuldade. Perdeu o pai cedo e foi levado por uma companhia de teatro mambembe para São Paulo. Na arte, encontrou o seu refúgio e o seu destino. De Pequeno Otelo a Grande Otelo, ele se tornou o maior nome do teatro de revista e depois a estrela incontestável do cinema brasileiro, ao lado de Oscarito. O sucesso artístico, contudo, convivia com uma vida pessoal turbulenta, marcada pela boemia e, segundo relatos de biógrafos, pelo alcoolismo. Em 1941, Otelo casou-se com Lúcia Maria Pinheiro, a quem ele carinhosamente apelidou de Gilda, em referência à personagem sedutora de Rita Hayworth. Lúcia Maria tinha um filho de outro relacionamento, um garoto de 6 anos que Otelo adotou e amava profundamente. Os três formavam uma família, mas a relação era volátil, permeada por ciúmes intensos e os conflitos que a vida de um artista famoso e noturno trazia para o lar. O ano de 1949 era o auge da carreira de Otelo no cinema. Ele estava em constante trabalho, envolvido em espetáculos e filmagens no Rio de Janeiro. Essa ausência e a fama projetavam uma luz fortíssima sobre o casamento, intensificando a insegurança e o ciúme de Lúcia Maria. Os conflitos se tornaram insustentáveis. Em novembro de 1949, a tragédia atingiu Otelo com uma força inimaginável. Em um ato de desespero, em meio a uma profunda crise emocional, Lúcia Maria tirou a vida do seu filho e, em seguida, a própria vida. Ambos foram encontrados mortos no apartamento. Ao lado dos corpos havia um bilhete. Nele, Lúcia Maria expunha a dor e o motivo do seu ato, apontando o ciúme, a solidão e o medo de ser deixada. Abre aspas. Otelo vive me amofinhando por tudo. Não posso ir à praia, não posso visitar uma amiga, não posso sair. Quero morrer e vou levar meu filho. Separar-me? Não posso. Senão vão dizer que eu não presto. Fecha aspas. Esse bilhete cruel revelava a fragilidade humana e a pressão social que pesava sobre a esposa de uma celebridade. Para Otelo, a perda da esposa e do filho que ele criava foi um golpe que o artista nunca superaria completamente. Como se reerguer após um evento assim? A tragédia abalou não apenas a vida pessoal de Otelo, mas paralisou a produção cinematográfica da época. Para um artista cuja persona pública era a própria alegria, carregar essa dor em silêncio era uma provação. O corpo de Sebastião Prata foi atingido, mas o gênio cômico de Grande Otelo precisava sobreviver. Como muitos grandes artistas que enfrentam o luto, Otelo encontrou no trabalho o seu refúgio e possivelmente sua única forma de terapia. Ele precisava continuar a ser o, abre aspas, palhaço da cidade, fecha aspas. A arte se tornou sua teimosia contra o destino. Ele voltou aos sets e aos palcos, forçando o sorriso para cumprir o seu papel de divertir o Brasil. Sua biografia registra que ele oferecia vários motivos para um final feliz.
o alcoolismo, a dor, mas ele venceu, seguindo em frente com uma resiliência notável. Este é o paradoxo de Grande Otelo. O homem que podia ter morrido de tristeza ou sucumbido aos vícios, escolheu a vida para continuar. Ele era o contraste vivo entre a luz da ribalta e a escuridão da alma. Orson Welles o chamou de, abre aspas, um dos maiores atores do mundo, fecha aspas. Talvez a capacidade de Otelo de ser um ator trágico estivesse enraizada justamente nessa experiência de dor extrema, camuflada sob a mais pura comédia. E a vida seguiu. E Otelo se casou outras 2 vezes, teve filhos e continuou a construir uma carreira monumental no teatro, na televisão e no cinema, atuando até seus últimos dias em clássicos como Macunaíma e Quilombo. A tragédia de 1949 foi um ponto de ruptura, mas não um ponto final. Ele usou a dor como combustível, demonstrando uma força interior que poucos artistas conseguiram exibir. Grande Otelo foi mais do que um ator. Foi um herói de muito caráter. Um pioneiro negro em um cenário racista e, acima de tudo, um ser humano complexo. Sua história é uma lição sobre a capacidade da arte de salvar a vida, de transformar o sofrimento privado em alegria pública. A memória da tragédia de 1949 nos lembra que por trás do maior sorriso pode haver a maior das dores. Havia um homem que era a própria sinfonia do riso. Um pequeno notável, de olhos vivos e corpo elástico, capaz de incendiar um palco ou uma tela de cinema apenas com um olhar. Grande Otelo era o antídoto para a tristeza do Brasil.